o contraponto das aldeias portuguesas, que seria a secção colonial. Aliás, a secção colonial tem já um ensaio prévio em 1934 na exposição colonial do Porto, dirigida por Henrique Galvão, uma figura também interessante que mais tarde está associada ao golpe do Cineia e por aí fora. Mas aqui a secção colonial mostra-nos uma ideia provavelmente tão idealizada como será a ideia das aldeias portuguesas. Uma ideia das colónias, um pouco exótica, ou extremamente exótica. Reparem, por exemplo, aqui a referência ao Oriente com o elefante, não é? Há aqui um gosto por criar este lado um pouco da descoberta dentro de um jardim onde se encontram, muito romântico até, alguns edifícios. A ideia de Macau, muito mais interessante, porventura, não é? A criação de uma rua em vez de um edifício. Há aqui uma ideia inteligente de captar também a sensação e o espírito do local que o fotógrafo identificou claramente, reproduzindo a ideia da rua. Este arco ainda hoje existe e pode ser visitado. E depois um conjunto de habitações que remetem para uma ideia de tribo associada à África. Reparem que também aqui viveram durante este período um conjunto de pessoas que foram trazidas das colónias e que foram exibidas de alguma forma neste local. Aliás, tinham de recriar o seu dia-a-dia, ou seja, havia um conjunto de missionários que os levava até à igreja, havia um conjunto de pessoas que iam trabalhar os cereais, havia, por isso, uma ideia também muito artificial do que era a colónia portuguesa em África, até porque, se pensarmos, por exemplo, em Lourenço Marques ou em Luanda, o que encontramos a nível de cidade nesses locais são cidades absolutamente modernistas, muito mais modernas do que Lisboa era à época, mas é esta ideia que vai também ficar na cabeça de muita gente durante muito tempo, não é? A ideia de África como um continente que as pessoas nem conseguem associar muito bem se é um país, que dimensão tem, não é? Mas que fica inevitavelmente associado a este tipo de construção.